E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. E aí, pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jonathan, eu sou professor de física, tá? E eu estou criando um canal com uma série de vídeos de física devido a essa nossa quarentena, tá? E eu estou fazendo isso especialmente para os meus alunos, certo? Para que eles não percam o foco de estudos para o vestibular, tá? Beleza, a gente vai falar um pouco de ótica para vocês, a gente vai dar uma noção da história, né, desse estudo da ótica, da natureza da ótica, tá? E aí vai uma dica para quem quer entrar em maiores detalhes sobre a natureza e a história da luz, tá? Olha aqui, não sei se dá para vocês enxergarem aí, mas é um livro do professor é, Salvetti, tá? A História da Luz. Vende lá na Livraria da Física, tá? Um livro muito interessante para quem quiser se, se aventurar pelo mundo aí, pela história da luz. Vale a pena, tá, gente? Então é o seguinte, vamos falar da ótica, né? A luz sempre foi motivo de interesse, né, de vários estudos, tá? Isso desde a antiguidade. Mas eu vou focar nossa aula aqui nos principais nomes da ótica e aqueles que vão ser mais relevantes para a gente no futuro, tá? Então a gente vai começar nosso estudo aí falando de Christian Huygens, tá? Para quem não sabe, Christian Huygens, ele foi um cientista que dedicou sua vida também ao estudo da luz, tá? E ele foi um dos primeiros caras a desenvolver uma teoria para a luz, tá? Da natureza da luz. E segundo ele, a luz seria formada por ondas, pulsos, né? Pulsos não periódicos que podiam se propagar no éter, tá? Para quem não sabe o que é éter, vale a pena pesquisar, tá, gente? Não é o éter que a gente tem hoje em dia. Éter, para ele, seria uma matéria que estaria no espaço, por exemplo, tá? Uh, Outro nome importante, tá, gente, no estudo da luz é o nosso amigo Isaac Newton, Newtinho para os íntimos, né? Newton dizia o seguinte: durante seus experimentos, um fator interessante, tá, que ele desenvolveu esses estudos aí também num período de quarentena, ele verificou, né, através daquele famoso experimento onde ele coloca um prisma incide uma luz branca no prisma e essa luz se divide, né, em todas as cores do arco-íris. Ele verificou que isso acontece porque a luz tem que seguir uma linha reta. E essa não é uma característica de onda, tá? Partículas seguiriam uma linha reta, né? Então, essa era a teoria defendida por Newton, que a luz seria formada por pequenas partículas, a teoria corpuscular da luz, tá? Essa lei durou muito tempo, devido ao nome de Newton, né? Porém, ela tinha uns probleminhas que, segundo essa teoria, né, a luz seria mais rápida na água ou dentro do vidro do que no ar, por exemplo, o que a gente sabe que hoje em dia não é verdade, certo? Isso tudo, gente, os dois eram contemporâneos, tá? Tanto Christian quanto o Huygens quanto Newton viviam em torno de 1650, tá? E a gente só volta a ver, a defender essas teorias, tá? Lá para 1800, com um experimento muito famoso, que é o experimento de Young, realizado por Thomas Young em 1801, tá? O experimento consiste em provar a natureza da onda, tá? Então, para a gente entender como é que funciona esse experimento, é o seguinte: vamos supor que a gente tem uma fenda, tá? Um muro com duas fendas, tá? E aí a gente coloca um anteparo depois desse muro aí com fendas, um outro muro que seja, tá? Então tem o primeiro com duas fendas e o segundo que é um anteparo sem fendas, tá? E eu vou pegar uma bola suja de tinta e vou jogar por esses dois buracos, tá? O que vai acontecer então é que ou a bola vai passar por um buraco, né, ou a bola vai passar por outro, tá
tudo bem? Então, se a gente joga a bola em um buraco esquerdo, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer uma mancha do lado aí esquerdo, certo? Se eu jogo a bola no buraco direito, ela vai fazer uma mancha no buraco direito. Partindo dessa posição aqui, a gente vai ter umas variações, né, devido a essa altura aqui, mas a gente teria um borrão desse lado e um borrão desse lado. Tudo bem? Então, segundo a teoria corpuscular da luz, se a luz é formada de partículas, quando a gente emite uma luz nesse ponto aqui, teoricamente eu teria que esperar duas manchas aqui nesse muro, certo? Então foi exatamente isso que o Huygens fez. No lugar da bolinha, ele colocou uma fonte de luz. E olha só o que aconteceu. Em vez de enxergar dois borrões, ele enxergou vários borrões, tá? Num parâmetro de máximos e mínimos da luz. Isso só pode ser explicado, tá? Se a gente considerar que a luz, na verdade, é uma onda e não um corpo, uma partícula, tá? E a gente pode enxergar isso melhor aqui nesse GIF, ó, do lado esquerdo, onde a gente vê a interferência das ondas, tá? Que é uma propriedade da onda dessa interferência, onde a gente tem os máximos e os mínimos, interferências construtivas, ó, e destrutivas. Então, um passo importante dado por Thomas Young é voltar à visão ondulatória, tá? A luz então teria um comportamento ondulatório, beleza? Que confusão, né? Ou é partícula ou é onda. Ótimo. Outra coisa que vem enfatizar essa natureza ondulatória da luz, tá? Foram os estudos de Maxwell. Para quem não conhece, tá? James Maxwell, ele foi um estudioso que se dedicou a vida para estudar eletromagnetismo, tá? Ele era um matemático fantástico e o que ele fez em vida foi juntar todas as equações do eletromagnetismo escritas por Gauss, Ampère e Faraday, tá? Juntou todas essas equações e conseguiu provar através delas que que a luz, perdão, seria sim uma onda eletromagnética, tá? Um fator interessante, quando eu dou essa aula para os meus alunos, eu fico até arrepiado, mas todo mundo que vai fazer engenharia, né, ou vai fazer algum curso de exatas, né, vai provar isso aqui uma única vez. E é muito bonito, tá, gente? É realmente lindo de ser provado. Beleza? Então a gente tem aqui que a união das equações de Maxwell e o estudo de Maxwell proporcionou então ainda mais credibilidade e estabilidade para a teoria ondulatória da luz, certo? Então vamos esquecer lá, agora a luz deixa de ser partícula e agora a gente tem certeza que ela é uma onda, beleza? Agora, mais para frente um pouco, lá em 1900, né, no final da década, tá, no século XIX, perdão, foi realizado um experimento. Olha, eu falei aqui, hein, pessoal. Foi realizado um experimento, tá, com uma descarga elétrica e para verificar essa descarga elétrica foi incidido uma fonte de luz sobre essa descarga, tá? E aí percebeu-se que quando essa fonte de luz incidia sobre a descarga, ela produzia uma descarga ainda mais intensa, certo? Uma descarga mais forte, teoricamente, tá? Então, o que, que aconteceria aí? Aconteceria o seguinte, eu tenho uma placa metálica, né? E se eu incido a luz sobre ela, tá? O que, que vai acontecer? Eu vou retirar elétrons dessa placa, certo? Retirando elétrons dessa placa, eu teria vamos dizer assim, uma faísca mais intensa. Isso devido aos que a gente chama de elétrons livres que ficam soltos aqui na superfície da placa, certo? Então, e uma coisa interessante, né, gente, é que esse efeito fica conhecido nada mais, nada menos por efeito fotoelétrico e foi estudado e defendido pelo por Einstein, tá? Diz alguns historiadores aí, né, da física que ele queria provar nesse experimento a teoria ondulatória da luz, né? Mas aí provou-se o contrário, né? Ele foi defender uma coisa e por ironia do destino ele encontrou um comportamento de partícula na luz, né? Voltando a ressuscitar esse modelo corpuscular da luz.
interessante isso, né? Mas aí a gente chega no seguinte, peraí, a gente provou antes que era luz, provou que era partícula, desculpa, provou que era onda, provou que era partícula, voltou a onda e agora partícula de novo? Sim, tá? Para a gente terminar toda essa defesa da natureza da luz, né? Hoje nós sabemos então que a luz ela é na realidade onda e partícula, tá? Ela tem uma natureza dupla. A gente chama de dualidade onda e partícula porque se a gente estudar a luz como onda, ela se comporta como onda. Se nós estudarmos ela como partícula, ela vai se comportar como partícula, tá? Lindo isso, né, gente? Então a gente pode considerar e definir a luz como uma onda eletromagnética, tá? Dentro de todo o espectro eletromagnético, tá, gente? Então a luz que nós conseguimos captar através dos olhos, né? Ela tem as mesmas características de uma onda de rádio, micro-ondas, tá? Ou ultravioleta. A diferença dela é o comprimento dela, tá? Então a luz é uma estreita faixa aqui de todo espectro eletromagnético, beleza? E também nós podemos considerar a luz como uma partícula, tá? E essa partícula nós chamamos, essas partículas de luz nós chamamos de fótons, beleza? Ótimo. Então, a gente define como luz para nós, tá? Nos nossos estudos, aquele agente físico capaz de sensibilizar nossos órgãos visuais. Tá? E a parte da física que estuda todos esses fenômenos é conhecida como ótica. Beleza, pessoal? Muito bom. Para ficar mais fácil, tá? E os nossos estudos, a gente divide o estudo da física, da ótica, em duas vertentes. Ótica geométrica, tá? Que a gente vai falar dos fenômenos, mas a gente não vai se preocupar com a natureza da luz. E depois a ótica física, onde a gente vai se preocupar mais com a natureza da luz. Beleza? Na próxima aula a gente vai começar com os nossos estudos de ótica geométrica. Beleza? E lá para o final do ano a gente vai falar sobre essa ótica física. Ótimo? Perfeito. Para terminar nossa aula aqui, vai só um momento de reflexão, tá? Meus alunos costumam dizer que ótica é chato e eu entendo porque na época deles de ensino médio eu também achava uma matéria bem chata, tá? Mas a gente tem que lembrar que vale a pena a gente correr atrás aí um pouco e tentar mudar essa nossa opinião, não só sobre a ótica, mas sobre a física no geral, tá, gente? A ciência é muito importante pra gente e vale a pena a gente correr atrás disso, tá? Então, pra gente pensar no nosso cotidiano aí, desde enxergar aquilo que é minúsculo ou enxergar até aquilo que é gigante, como buracos negros, tudo a gente precisa da ótica, né? E no nosso dia a dia também, beleza? Então, ótimos estudos para vocês, obrigado e até a próxima aula.